Fala para a pessoa do seu lado aí. Você pertence a Jesus. Você tem grande valor. Quero falar com você hoje sobre exatamente isso. Que Jesus é suficiente para definir o seu valor. Diga, Jesus é suficiente para definir o meu valor. Muito bom. Acho que não está sincronizando, porque não está. Agora foi. Como é que a gente pode entender isso? Vou te mostrar umas imagens. E você vai dizer aí para a pessoa do seu lado o que você está vendo nessa imagem. Pode ser? Vou mostrar para você uma imagem. 3 imagens, na verdade. O que você vê nessas imagens? Ele está de frente ou está de lado? O que você está vendo nessa aqui? É um homem no abismo? Ou um rosto pensando? E lá? O que você viu aqui? Uma floresta ou não? Tem mais alguma coisa aqui, não? O que tem aqui? Um rosto, uma mulher. Você percebe, dependendo da maneira que você olha ou foca, você vê algo diferente, né? Essa aqui me deixa muito confuso, porque você nunca sabe o que está acontecendo, né? Às vezes é assim com a gente olha para uma situação e não sabe se é uma coisa ou se é outra, não é isso, não? Ou as duas? Né? E essas imagens aqui? Elas estão fixas ou estão se mexendo? É duro, porque na verdade é só uma imagem, isso não é um vídeo. Mas está mexendo, não está? Eu também estou vendo se mexer aqui. É louco, né? Hã? Não, todo mundo está vendo. Então, sabe, gente, dependendo de como a gente foca, porque a gente olha para um ponto, depois olha para o outro, olha para um ponto. Quando você olha para um ponto, olha para o outro nessa imagem, como na outra, lá você vê uma coisa ou outra. Aqui você parece que está movimentando, mas não é. É porque nós temos dificuldade de foco. A gente só consegue focalizar uma coisa de cada vez. A gente consegue focalizar 2 coisas. Não é? Quem mexe com fotografia sabe que ele tem que escolher um ponto focal. O resto vai depender do que está naquele ponto. Quanto maior o foco, mais energia. Então, por exemplo, aqui tem focos. Né? Tem vários focos de luz. Tem foco de luz aqui. E aqui nessa foto tem um foco de luz lá em cima, você está vendo? Tem um foco de luz lá em cima. Tem um foco de luz aqui. Se você focalizar a luz, super focalizar, ela vira um laser. E ela corta metal. Não é isso não? Ela corta aço. Laser faz cirurgia no olho. É muito interessante. Toda vez que nós mudamos o foco, nós percebemos uma coisa de uma maneira diferente. Diferente. Mas o que é foco? Se você pegar definições de foco, a ideia da fotografia, tá certo. Todo mundo hoje é fotógrafo, né? Todo mundo tem celular. Né? O que você tem na sua mão aqui é mais potente que muitas câmeras fotográficas de 10 anos atrás, não é verdade? Então, foco é essa capacidade de direcionar, de centralizar a atenção, centralizar o esforço, centralizar a energia no objetivo específico. Já foi provado que a gente vive numa cultura de multitarefas, né? Você põe foco numa coisa, depois você responde no WhatsApp, você põe foco em outra coisa, não sei o que, depois foco. Isso diz que desgasta a gente. Quanto mais multitarefa, multitask, como se diz, mais o seu cérebro se cansa. Olha que legal essa definição de foco. Agora falando da nossa vida. Foco é a capacidade de escolher o que merece a sua vida. Oh, legal isso, hein?
O que merece a sua, porque o que merece a sua atenção, o que merece a sua energia, o que merece, não é? Tudo está merecendo a sua vida. Estão aí? Nossa, onde estamos colocando o foco, hein, gente? Então o foco é essa capacidade de escolher o que merece a sua vida e ter a coragem de sustentar essa escolha. Mesmo quando muitas outras coisas competem pela sua atenção. Você viu quantas coisas competem pela sua atenção? Quando você pega o seu celular, é uma briga pela sua atenção. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, a gente sempre chega num site. O site tinha tanto anúncio, sabe? Tem tanto anúncio, tem tanta coisa que, cara, eu quero achar aquela informação, não consegue. Você não consegue achar informação, porque tem um anúncio e tudo, e vai, abre uma tela. Porque todo aquele anúncio está gerando, né? Está gerando din-din. Está aparecendo na sua tela. Todo mundo quer aparecer na sua tela. Né? A gente tem lá uma assinatura de streaming, como todo mundo. E antes você chegava lá e assistia. Agora tem propaganda no meio, né? Se quiser tem que pagar mais, né? Eles ficam se intrometendo. Eles querem a sua atenção. E o ruim é que eles colocam a propaganda na hora que você está concentrado, que você quer saber o que vai acontecer na próxima cena. Eles põem um negócio no meio, né? Agora também, você vai assistir o jogo da Copa e de repente o cara reduz a tela e põe um monte de propaganda. Agora inventaram o negócio de tomar aguinha. É nada. É para fazer propaganda. Onde é que a gente põe o foco? Aquilo que a gente coloca o foco afeta o nosso coração, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Afetou o coração, afetou os pensamentos e emoções. E se afetou os seus pensamentos e emoções, afetou as suas escolhas. Afetou como você vê as coisas. Imagina uma situação difícil que afeta muito você. Talvez você esteja passando uma. Sei lá, qualquer situação difícil. Uma traição, decepção, golpe, engano, calúnia. Eu e o marido sofremos um golpezinho agora. O cara falou que ia fazer um portão lá para a gente, pegou a entrada e sumiu. Eu já pensei em tanta coisa para dizer para ele. Mas eu sou um filho de Deus, eu fui criado para abençoar. Mas Jesus não pode só dessa vez. Engano, calúnia, mentira, abandono, problema financeiro difícil, problema familiar difícil. Sabe o que acontece com essas coisas? Quando você recebe uma notícia, quando você vê que o negócio é daquele jeito, a gente recebe um impacto no nosso coração, não é verdade? E aí vem sentimentos, vem emoções. Nós temos a nossa primeira reação é emocional. Não adianta, não é racional, gente. A primeira reação é emocional. Nós somos assim. As emoções são mais fortes que a razão. Só que a emoção faz assim, ó. Pum! E a razão, ela é assim. Ou deveria. Então, esses sentimentos, emoções, às vezes a gente não consegue controlar. Então a gente chora, fica com raiva. Né? Eu falei, puxa, me tornei cristão e eu pensei que eu não ia ter tanta raiva. Eu ainda tenho. Quem tem raiva ainda? Você sente raiva ainda? Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua honestidade. Mas eu não posso viver com raiva, né? Porque senão a minha esposa vai sofrer na minha casa, meus amigos vão sofrer. Eu já vivi meio com raiva, não sabia que estava. Está tudo bem? Está tudo bem. Não, eu já resolvi isso. Resolveu nada. Você tentou prender, mas é um cachorro que está latindo o tempo todo. E ficou pior, porque ele está preso. É verdade ou não? Olha os cachorros no coração, está cheio de cachorro. Então, irmãos, qual é a grande pergunta? É o que eu vou permitir que tome lugar no meu coração. É o que pensamentos, sentimentos vão encher o meu coração. Que palavras vão começar a se repetir na minha boca. Sabia. Mas que raiva, eu devia ter percebido antes. Por que eu não percebi que aquele cara ia me enganar?
Que eu não percebi que aquele cara do portão estava... Eu devia ter desconfiado, mas eu não podia ter caído nesse golpe. Pô, eu não esperava aquilo daquela pessoa. E aí você começa só a repetir isso, repetir isso. Aí você não confia mais naquela... Aí você passa a desconfiar de todo mundo. Você acha que todo mundo vai querer tirar algo de você. Amém? Estão entendendo aí, irmãos? Por quê? Porque eu abri meu coração, deixei esse negócio lá dentro, fechei, estou guardando lá esse treco aí. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Um tempo atrás, Deus falou esse versículo, eu falei, Senhor, me perdoa, não tem como essa minha meditação estar agradando a Ti. Desejo de vingança. Ver o outro ser prejudicado. Né? Dramalhão mexicano, né? No final, todo mundo vai ver que você estava certo. Eu sofro com a situação e vem sentimentos e emoções. É normal, amém? Mas no final, eu escolho o que eu vou guardar no coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Então, a única pessoa que pode guardar o seu coração é você. Eu não posso guardar o seu coração. E Jesus guarda você, mas o seu coração é a escolha sua. A chave do seu coração está na sua mão, está do lado de dentro. Você abre a porta, você escolhe. É verdade que tem coisas que querem meter o pé na porta do coração, não é isso não? Tem coisas que entram lá e você não estava preparado. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode fazer as coisas seguinte, a escolha é o seguinte. Tá, mas eu não quero isso aqui mais no meu coração. Eu deixei entrar, tinha uma brecha, mas eu não quero. Então, essa foto aí, que você tem a cabeça com o coração lá, é assim, porque o coração vai afetar os pensamentos. Então, onde você está botando o foco? O que está consumindo a sua atenção? O que é que está, a quem você está dando o direito de ter a sua vida? Você tem a sua energia, você tem os seus pensamentos, você está gastando o seu tempo e até o seu dinheiro está tomando a sua vida, amém? Você deu direito a isso, isso é no coração. Que pensamentos, o que pensamos continuamente, onde a gente foca a nossa energia emocional, isso se torna a lente do nosso coração, a gente começa a ver tudo por essa lente. E através dessa lente nós focamos tudo que acontece. Ah, vai ser igual. Ah, isso aqui eu já sei. Ah, estamos aí? Está claro isso aí? Está dando para entender? Também vai me trair, não se importa comigo. Deixa isso acontecer, sempre isso, nunca aquilo. Você fica numa antecipação negativa, você fica com raiva, e ressentimento. Quer ficar sentindo a mesma coisa continuamente. Então, qual é a conclusão disto? Que é uma dor não resolvida. Sempre me faz olhar para mim mesmo continuamente. Você já reparou? Não. Enquanto você está olhando demais para você, você não enxerga os outros. Aliás, qualquer um que esbarra em você, você sente dor, né? Se eu tivesse com uma ferida aqui do meu lado, né? Tivesse levado uma facada, e tivesse colocado só uma silver tape, dessa que o pessoal cola as coisas nos cabos no chão, qualquer um que esbarrasse em mim, eu ia sentir dor, certo? Não? Aí vem alguém me abraçar, olha, eu te amo, vem me dar um abraço, eu sinto dor. Então eu julgo as pessoas pelo que elas fazem, eu deixo de fazer para mim. Porque agora o foco está em mim, está na minha dor. Eu sempre fico procurando a aprovação das pessoas. Eu fico sempre procurando mostrar que eu tenho valor. Eu fico procurando, monitorando a resposta das pessoas. Fico monitorando, falou isso aqui, o que você quis dizer? E é sempre problema comigo, é tudo problema, então fica tudo pessoal. Eu aqui, não fez para mim, não gostou de mim, Começa
Eu sempre estou colocando foco no problema e na dor. Começa a afetar o senso de valor pessoal. Coloquei o foco agora? Não. Estou tentando pôr um foco aqui, né? Nossa. Gente, se eu falar um monte de coisa aqui, eu preciso pôr foco aqui. Eu quero colocar o foco no seu valor, no meu valor, no nosso valor. De onde você calcula o seu valor? Como é que você calcula o quanto você vale? Essas experiências ruins, às vezes, levam a gente a nos depreciar. Eu fico com muita raiva de mim mesmo quando eu podia ter feito uma coisa que não consegui fazer. Eu estou me depreciando. Achando que eu deveria ser melhor. E esse mundo sempre fala o seguinte: você tem que ser melhor, você não deve ter feito. É cheio da engenharia das obras prontas. O seu valor não pode ser definido por outras pessoas, sabia disso? O seu valor não pode ser definido por outras pessoas. Eu não posso definir o seu valor. Eu tenho minhas próprias lentes, eu tenho meu próprio foco. Amém? Nenhuma pessoa pode definir o seu valor. Cada pessoa tem seus próprios problemas. Você pode valorizar alguém, isso é outra coisa, beleza? Amém, irmãos? Você pode reconhecer, valorizar alguém, mas ninguém pode definir o seu valor. Mas a gente permite que pessoas definam o nosso valor. É lógico, muito difícil que uma criança vai, captar o seu valor a partir do relacionamento com seus pais. E às vezes a gente não é valorizado, e a gente começa a crescer sem senso de valor próprio, como um órfão. Seu valor não pode ser definido por suas obras. Este mundo só define valor pelas obras, né? Mas o seu valor não é definido por suas obras. Jesus nunca valorizou as obras, ele valoriza a fidelidade, o relacionamento. As obras mudam com experiência, é verdade ou não é? As obras mudam com maturidade. Outro dia eu vi minhas mensagens de 2007, 2006, que a maioria, eu faço meu esboço no slide, eu falava: Jesus, como era ruim. Melhorei um pouco. Mas o meu valor para Jesus não mudou nesse tempo todo, você sabia, não? Como a Ana já falou, não dá para ser mais amado do que é agora. No dia 1 que eu conhecia Jesus, eu descobri: eu sou amado no máximo. E se daqui a 20 anos eu estiver muito melhor do que eu estou hoje, em qualquer área, eu vou continuar sendo amado e valorizado do mesmo jeito. A gente crê nisso, não? Mas o mundo põe... E a igreja também? A igreja tem a tendência por valor só se você desempenha. Aí o pessoal quer fazer performance na igreja. É um negócio de doido, gente. Não é que você vai fazer coisa mal feita. Mas o seu valor não vem das suas obras, amém? O valor vem de quem você é. E você é obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Respira. Estou falando para você que você tem muito valor, amém? Seu valor não pode ser definido por comparação com outras pessoas. Aqui é cruel, gente, aqui é cruel. Como a gente se compara? Não. A gente se compara. Aí o outro é melhor que nós numa coisa, a gente não quer fazer o que ele faz, porque não quer parecer inferior. Isso acontece na igreja. Eu já recebi muitas pessoas dizendo: não, assim, eu acho que você pode fazer melhor do que eu. Assim, como é que vamos dizer? Todos nós fazemos alguma coisa melhor que alguém, certo ou não? Você está no seu trabalho, aí você vai ensinar o seu trabalho para uma outra pessoa, ela fala: sabe o que é, Rafael? Eu não quero fazer, porque, cara, você faz melhor do que eu. Aí você fala: eu estou há 30 anos fazendo isso, se eu não fizer melhor que você, eu não podia te ensinar, ué. Amém? Estou entendendo como sou ridículo um negócio desse? É como o goleiro falar: cara, eu não sou bom atacante. Aí o cara olha e fala:
Como é que é? Você vai jogar no gol, cara. É só você pegar a bola. Não precisa chutar muito. Nosso valor não vem. A comparação é terrível. Toda vez que você se compara com alguém, ou você vai se achar melhor, ou você vai se achar inferior. Você pode ficar orgulhoso, ou pode ter baixa estima. Nada é bom. Compara você com você mesmo. Quem você é agora, quem você era antes. Todo mundo ficou mais feliz, não é melhor? Hoje você é alguém muito melhor por causa da graça de Jesus, amém? A única medida de comparação é conosco mesmo. Eu vou pegar uma mensagem só sobre comparação para dizer o que a Bíblia diz. Porque vira e mexe, se eu bobear, eu caio na armadilha da comparação. Não sei você. Eu caio. A gente tem uma igreja muito linda. O pastor chegou aqui ontem, inclusive aqui no nosso encontro, falou: nossa, essa igreja é legal, vocês estão numa igreja muito bacana. Eu falei: feliz. Agora, por exemplo, essa semana eu vou para o encontro, né, de outras igrejas. Chega lá, o cara conta uma história dele, de como de repente, em 4 anos, tem 3.000 pessoas. Eu falo: mano, Jesus. Aí eu começo a me comparar. Mas quem que está fazendo isso? Não é Jesus? Amém? A gente se compara o tempo todo. Seu valor não pode ser medido por isso. Então, de onde vem o seu valor? Seu valor é definido por aquele que criou você, que resgatou você, que ama você como um filho, filha, te deu uma nova vida, fez o Espírito Santo habitar em você. Bem? Vou ler essa parábola para você, que são 2. Jesus falou essas 2, ele falou várias em sequência, né, em Mateus. E essas 2 estão muito relacionadas. Assim, quando Jesus repete uma parábola com o mesmo significado, precisa prestar atenção, né, gente? Ele falou assim, o reino dos céus, o reino onde nós estamos, o reino de Deus. Como é que funciona? Ele falou o seguinte: é como, ele vai fazer uma analogia, um tesouro escondido, um tesouro que está escondido, que o homem descobriu num campo. O cara descobriu um tesouro enterrado. Em seu entusiasmo, ele esconde de novo, vende tudo que tem, e com o dinheiro da venda ele vai lá e compra aquele campo, porque ele precisa, se aquele campo for dele, o que está dentro do campo também é dele. O reino dos céus é também como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando ele descobriu uma pérola de grande valor, imagina uma pérola grande, de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a pérola. A gente foi ensinado muitas vezes a ver que o tesouro no campo, o que é o tesouro no campo? O que é a pérola? Você entende? É o mesmo significado. É Jesus. Mas a Bíblia diz que o campo é o mundo. Não é? E o texto de Isaías diz: porque darei homens, visto que você é precioso aos meus olhos, esqueci a referência agora, darei homens por ti e povos pela tua vida. Quem que é o precioso? Quem que é o tesouro? Olha para o seu lado. Essa pessoa aí, Fala: você é o tesouro. Fala: você é a pérola. A gente não acredita. O contexto mostra claramente. Você acha que algum ser humano ia vender tudo por causa... Jesus está falando do reino dos céus. O reino dos céus, gente, ouro, pérola, né? Sabe? Metal precioso, é usado para fazer piso, né? É usado para fazer parede, não serve para nada. É cimento aqui. Cimento qualquer um pode comprar, tem ali. É areia, amém? Então ele não está falando de dinheiro, ele está falando de pessoas. Quem tem valor para Jesus são pessoas. Então, o que está enterrado no campo são pessoas. A pérola de valor são pessoas. Quem vende tudo? Quem é que deu tudo que tinha? Quem é que deu tudo que tinha? Deus, o Pai, deu tudo que tinha, o seu único filho. O que Jesus fez? Deu tudo que ele tinha, a sua vida, todo o seu... Ele deu tudo, porque para nós temos um grande valor, amém? Está dando para convencer você que o nosso valor vem dele? Ninguém pode definir o seu valor, só Cristo. Amém, irmãos?
Você pertence a Ele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Porque meu Pai as deu para mim e Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. A outra versão diz, o que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele está dizendo, as minhas ovelhas são maior do que tudo. Não abro mão das minhas ovelhas. Ninguém pode tirar minhas ovelhas de mim. Porque elas são as minhas ovelhas. Elas são o meu tesouro. Amém, irmãos? Quem define o seu valor? Pode responder. Quem define o seu valor? Cristo, Jesus, Pai. Mas a gente põe o foco em outra coisa. A gente sofre demais ao medir o nosso valor por conquista, por comparação, pela opinião dos outros. Fica todo mundo tentando definir o valor do nosso coração. Se a gente foi honrado ou não, se a gente foi reconhecido ou não, se a gente foi lembrado ou não. A gente fica botando o nosso valor nessas coisas. Gente, isso não deve... Se você pôr o seu valor nisto, você vai viver uma subvida. Aquela vida abundante de Jesus morreu. Eu cheguei na igreja e pensei, bom, aqui as pessoas vão me valorizar. Só que a igreja também é cheia de pessoas que estão buscando valorização. Um lugar que todo mundo busca valor, é difícil valorizar outros, é verdade, não é? Mas isso é um problema do ser humano, amém, irmãos? Se você não reconhece o valor que Cristo dá para você, você não consegue dar valor devido às pessoas. Você acha que alguém vai estar sempre te devendo um valor, um reconhecimento? Então nós vivemos num mundo onde todo mundo deseja ser reconhecido, valorizado e validado. É um mundo de órfãos. Não era para ser assim, mas o pecado trouxe assim. Você está aí, não? Mas nós já fomos reconhecidos. Nós já fomos valorizados. Nós já fomos validados por Deus, o nosso Pai. Amém? Pelo Senhor Jesus Cristo. Pai, que eles saibam que Tu os ama. João 17, 23. Pai, revela para Ele que o Senhor ama eles do mesmo jeito que ama a mim. Do jeito de ser valor. Ele falou para os discípulos que iam fugir, para Pedro que ia atrair, entendeu? Por isso nós podemos o quê? Valorizar, validar, reconhecer outras pessoas. Por quê? Porque nós já fomos. Você imagina crescer numa família, sendo um filho que precisa de valorização, de validação para crescer? E tem pais que estão sempre procurando validação e não conseguem validar ninguém. Sabe o que esses pais fazem? Eles controlam os filhos. Eles querem mostrar que são bons o suficiente. Você tem que ser bom o suficiente para merecer. Autossuficiência. Presta atenção. Quando a gente não reconhece o valor que Ele nos dá, nos tornamos autossuficientes e queremos controlar a situação, o ambiente. Ei, estamos aí, irmãos? O seu valor vem de Cristo, amém? Algumas pessoas podem te valorizar, outras não. Tudo bem. Tudo bem. Agora tem um detalhe importante. Pessoas com o foco errado no coração, lembra do foco? Deixou entrar umas coisas lá, deixou situações e emoções dominarem. Essas pessoas que têm esse foco errado no coração, tendem a ficar endurecidas, porque endurece o coração. Perde a sensibilidade. Então, quando nós deixamos isso, todos nós, amém, irmãos? Eu estou aqui, eu posso testemunhar que isso acontece. Quando eu deixei entrar coisas no meu coração, eu fiquei endurecido, eu perdi a sensibilidade para muitas pessoas. Perdi a sensibilidade, não conseguia reconhecer. É difícil. Minha família sabe. Elas sempre vão achar que a sua validação, essas pessoas que estão endurecendo,
Ó, presta atenção. Elas vão achar que a sua validação, a sua atenção, o seu reconhecimento, a sua valorização são insuficientes. Você tenta valorizar essa pessoa, você reconhece essa pessoa, mas ela sempre acha que não. Na hora que você esquecer, você fala, manda bom dia todo dia, e não sei o que mais, pergunta como está. A semana que você não deu, é como se você nunca tivesse feito. Somos nós, certo ou não? Aí você precisa entender que, bom, Jesus, será que eu sou essa pessoa? Por quê? Porque elas esperam isso dos outros, não conseguem receber de Cristo. Nunca é suficiente. Mas Cristo é suficiente. Amém, irmãos? Então é por isso que os filhos esperam muito dos pais, as pessoas esperam muito dos líderes, não é? E aí os pais sentem que não conseguem chegar no... eu não consigo, não sou sustento meu filho. Os líderes dizem, eu não sou suficiente. Mas Cristo é suficiente, irmãos, amém? De quem você está esperando validação? Eu não estou falando de você validar. Validar é assim, dizer vai, é encorajar, dizer você consegue, você pode. Você reconhece um pequeno esforço, não é? E dá uma correção, olha, pode ajudar a fazer melhor, faz assim, melhor. Reconhecer é quando, quando a pessoa faz algo e você diz muito bem, é um reconhecimento. Não é? Mas a valorização, você não precisa fazer nada. Eu amo você só porque quem você é. Você não precisa fazer nada para eu te valorizar, amém? O valor vem apenas de quem você é. Eu não sei, eu valorizo os meus filhos. Se eles fazem errado, eu continuo valorizando. Você faz isso com seus filhos? Não. Deus Pai faz com você. Nem todas as pessoas vão fazer com você. Jesus valida a fidelidade e não a capacidade, irmãos. Isso é muito importante. Lembra da parábola dos talentos? Ele dá 5, 3 de 1 e fala, aí, trabalha aí. Quando volta, fala, são 5, deu mais 5. O que ele diz? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, vou te dar muitas outras responsabilidades. Vem celebrar. Eu de 2 falo a 2, rendeu 2. Falou, servo bom e fiel. Ele fala a mesma coisa. E o de 1, se ele tivesse trazido 1, na verdade ele falou, não precisava nem trazer 1, Zé. Se você botasse no banco para trazer meio, sabe o que Deus ia dizer para ele? Servo bom e fiel. Você foi fiel na administração da pequena quantia. Mas o problema do terceiro não foi a capacidade, foi que ele não foi fiel. Jesus ele está valorizando a fidelidade. A fidelidade é algo do coração, não é a capacidade. É a parábola das minas. 10 minas, 10 cidades. 5 minas, 5 cidades. Por que ele fez isso? Porque ele não sobrecarrega a gente com aquilo que não estão preparados para fazer ainda, não é, irmãos? Porque a capacidade é treinada. A capacidade pode ser aumentada. Pode ser desenvolvida. As obras são resultado da fidelidade. Sem fidelidade não tem obras. A fé sem obras é morta. A obra é consequência da fé. Da fé é fidelidade. Então, Ele que nos dá graça e poder para fazer essas obras, amém? Então, irmãos, olha que legal. Nós somos a obra-prima de Deus para fazer as boas obras na graça e no poder dEle. Estou falando isso para você não achar que o seu valor vem da sua performance. Vem das suas boas obras. As boas obras vão afetar as pessoas, amém? Mas eu não estou falando do valor. Do valor que a gente tem. Porque se eu acho que eu não tenho valor, sabe o que eu faço? O que eu faço se eu acho que eu não tenho valor? Nada. Não faço nada, porque já que eu não tenho valor, por que eu vou fazer? Ou então o que eu faço? Eu quero agradar todo mundo. Eu faço um monte de coisa que não leva a nada. Que eu não faço para Cristo, eu faço para os outros. E aí quando ninguém reconhece do jeito que eu quero, da minha expectativa, eu paro e não faço mais nada. Pois somos obra-prima de Deus. Isso é tão lindo. Criado em Cristo Jesus. Escuta, uma obra-prima tem cópia? Tem cópia uma obra-prima, não? Não, tem foto, tem réplica,
tem duplicata, mas não é igual. Não é isso, não? O que é que parece um elefante? Tem cor de um elefante, tem orelha de elefante, tem pata de elefante, tem rabo de elefante, mas não é um elefante. Você sabe o que é, não? A foto de um elefante. Piada. Essa é a piada aí que eu conto meus netos. É só um registro de algo que é. Então é isso. O que parece a Mona Lisa? Tem que olhar a Mona Lisa. É a foto da Mona Lisa, mas não é. A Mona Lisa está lá no Louvre, amém? Ela é original, é uma obra-prima de Deus. É você. Você é uma obra-prima de Deus, não bate para ter cópia. Então é um valor inestimável. Não dá para botar preço. Vocês não estão acreditando ainda, irmãos, amém? Cara, quando eu sei que tenho valor, eu começo a ficar feliz. Mas o problema é que a gente não se dá valor. Ou a gente é orgulhoso demais e acha que temos mais valor que os outros. Não faz sentido. Ah, pastor, o senhor sabe mais a Bíblia do que eu. Legal, obrigado. Eu tenho mais valor do que você por causa disso? Não. Eu só tenho mais responsabilidade para ajudar você a também conhecer essa Bíblia. Amém? Só isso, só mais responsabilidade só. Não é mais valor. Efésios 3:20. Toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós. Repete aí, está escrito lá, que atua em nós. Agora fala a mim, que atua em mim. Está atuando em nós, porque temos valor. Então esse poder que atua em mim, em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podíamos pedir ou imaginar. Mas está operando aonde? Em nós, em mim, está operando em nós. Escreveu em nós porque Deus não opera só em mim. Ele opera em mim por nós. Agora Ele está operando em mim por nós. Eu tive uma responsabilidade de trazer uma mensagem aqui, estou fazendo isso. Mas Ele está operando em nós. Amém? Na semana na célula vai operar através de você. Vai chegar alguém lá, você vai dizer, você sabia que você tem valor para Jesus? Você é a pérola que Ele deu tudo para... Não, eu não valho nada. Vale. A Ele seja a glória. Por que achamos então, irmãos? Eu estou indo muito devagar, eu devia estar acelerando mais para terminar a mensagem. Mas se eu for muito depressa, a gente não vai perceber o quanto importante é isso. É tão importante, mas quando eu sentei hoje, a senhora pediu para mudar a mensagem. Para dizer que nós temos um valor para Ele. Amém? Que tem muitas pessoas lutando com um valor aqui, que Ele quer mudar a nossa mentalidade. Ele quer que a gente experimente outro nível. Amém, irmãos? Ele quer curar o nosso coração que está sofrendo demais por achar que a gente não tem valor. Porque achamos que as obras é somente o que fazemos na igreja, no ministério, na célula, no voluntariado. Gente, isso é besteira. Amém? Também são obras. Lá no seu trabalho, você está fazendo obra de Deus, você sabia? Lá quando está na sua casa, você é do lar, você está fazendo obra de Deus. Quando você está cuidando dos seus filhos, você está fazendo obra de Deus. Amém? Mas o pessoal diz não, por quê? Porque o pessoal quer dar valor pela obra que você faz. Então, fazer comida em casa não é nada comparado com o executivo de uma grande empresa. O nosso valor não vem disso, amém, irmãos? Mas a gente acha que vem. Então a gente não faz nada para Jesus. A forma como você vive, como é que você se importa com as pessoas, como ama, isso é obra de Deus. Quando você testemunha, quando você valida alguém, quando você reconhece, agradece, diz um obrigado. Você está servindo a Jesus, fazendo uma boa obra que Jesus preparou para você. Lá fora é o campo missionário, onde as pessoas não conhecem Jesus. Se você não é cristão lá fora, amém, irmãos?
A gente não é cristão na célula, não é cristão no ministério, não é cristão na sala de aula, não é cristão no culto. Como isso? Amém? Eu podia falar muito mais sobre valor. A gente é tão valioso para Jesus que Ele botou o Espírito Santo dele dentro de nós para nos guiar. E nos deu o poder de fazer o que é melhor para nós. Véio. Como é que experimenta então essa suficiência de Cristo que nos valoriza? Quero terminar aqui com 3 pontos bem rápidos. Um eu já falei. Um é, ajusta o foco do coração. Ajusta o foco. Tem que tirar umas coisas daí. Antes de qualquer problema surgir na sua vida, Deus, seu Pai, já pensou numa solução. Você sabia, não? A gente olha muito para o problema, Deus olha para a solução. Não vos sobreveio tribulação que não fosse humana. Antes, juntamente com a tribulação, a prova, Ele nos dá o escape, diz o texto. Na hora que você vai enfrentar, sabe o que é provisão? É o que chega antes de você na rota que você está andando. Você está andando numa rota, tem um problema. Deus já sabe, o César vai encontrar um problema. Sabe o que eu vou fazer? Vou pôr uma resposta para ele. Mas aí eu encontro o problema e fico olhando para o problema. Eu ponho o foco no problema. Eu abraço o problema, não é verdade? E fico só olhando para o problema. E eu não sei o que vai acontecer e tudo mais. E a solução está bem aqui, eu tropeço na solução e eu fico só olhando para o problema. Muda o foco. Enche o coração com a bondade dele. Enche o coração com pensamentos que concordam com a palavra dele. É uma enfermidade? Começa a pensar no poder dele de curar. É um relacionamento difícil? Pensa no poder dele de perdoar, de mudar os corações. É um problema financeiro? Pensa no poder dele de dar sabedoria, que nem falando, gera criatividade, né? De você então, de repente, ver aquilo solucionado. É o poder dele que opera em nós. Ajusta o foco. Eu devo assumir a responsabilidade pelos meus sentimentos e pensamentos. O que você está pensando aí é você que está pensando. Jesus falou, não é o que entra no coração do homem que contamina, que arrebenta com a vida, é o que sai do coração. O que sai do coração são os... Eu não pus o texto aqui, muito texto. O que sai do coração são os meus pensamentos, as intrigas, as divisões, os julgamentos, as mentiras, as raivas. Tudo sai do coração. É isso que contamina. É isso que torna a vida ruim. E você é responsável para definir o que fica lá no seu coração. Eu também pelo meu. Até quando vai guardar o ressentimento? Até quando você vai ficar lembrando daquilo que aconteceu que não queria que tivesse acontecido? Eu devo assumir a responsabilidade. Quando a gente culpa os outros pelos sentimentos que nós temos, sabe o que estamos fazendo? Primeiro a gente nega o poder de Cristo, certo? Negamos o poder da obra da cruz e que nós somos livres agora para escolher. Você é livre, amém, irmãos? Você é livre. Então quando você fala, eu não consigo, não sei o quê. Não, você está negando a obra de Cristo na cruz, que deu esse poder. E segundo, você está dando o poder de outra pessoa controlar o seu coração. A gente dá o poder de outras pessoas controlar o nosso coração, irmãos. De uma circunstância controlar o nosso coração. No jogo do Brasil controla o nosso coração. Espero que ganhe. Da política, controlar o nosso coração. Para um negócio desse, vamos brigar com o irmão por causa de política, mano. É tudo a mesma coisa. O sistema desse mundo é tudo igual. Se é direita, esquerda, meio, para cima, meio, para baixo, é tudo igual. É o sistema do alto de Cristo e é o resto. Amém, irmãos? Então você pode escolher o foco. Que você é livre. Não deixa outra pessoa definir o seu valor. Cristo já definiu o seu valor, amém? Obra-prima. Segunda coisa, abra mão da autossuficiência. Reconheça que precisa de Jesus em tudo. Não só nas crises, não só nos problemas. Você vai sair para dirigir, para tirar férias, depende dele. Você vai comprar um negócio que você guardou dinheiro? Dependa dele. Você vai enfrentar um problema grave que você não sabe nem como falar com a pessoa? Dependa dele.
Eu só posso receber de Jesus o quanto eu reconheço que preciso dele. Eu só posso receber de Jesus o quanto eu confio que ele pode me dar. Amém? Então, se eu confio somente na crise, eu só vou receber algo de Jesus na crise. Se eu confio somente quando não tem mais saída, só vou receber alguma coisa dele quando não tiver mais saída. Eu tipo, agora é só pela fé, né? Mas podia ser pela fé logo do começo. Abra mão da autossuficiência. A autossuficiência vem disso, eu tenho que provar meu valor, as pessoas têm que ver que eu sei, né? Então eu tenho medo de que as pessoas achem que eu sou fraco. Rasga esse negócio aí, não tem que provar nada para ninguém. Reconheça que precisa, então. A autossuficiência é inimigo da suficiência de Cristo, amém, irmãos? A autossuficiência nos impede de ter aquela vida abundante. Olha esse texto aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Escuta, nasce fruto porque está ligado na videira, amém? Precisa dele para tudo. Dar fruto é o básico da videira. O básico precisa de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado. Você precisa de Jesus para o básico. Fala para ela. Você precisa de Jesus para o básico. Básico. E ele fica feliz de ajudar você no básico. Ele fica feliz. Amém? Minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Sabe quando você fala, eu não dou conta? Aí você fala, legal. O meu poder agora vai atuar em você. E você vai ver nessa fraqueza as coisas mudarem. Amém? Eu sou suficiente, ele diz. Eu sou suficiente. E você tem valor. Quando eu abro mão da autossuficiência, eu estou reconhecendo que o meu valor vem dele. Abra mão. Por último, abra mão do controle. Quem ama a sua vida, psique, vida humana, perde essa vida. Mas aquele que odeia a sua vida, a vida humana, natural aqui, preservá-la para a vida zoe eterna. Que vida a gente quer? A zoe, a de Deus, a abundante, ou a vida do nosso próprio esforço? Nós temos as duas, mas você põe o foco em qual? Essa vida vai passar. Como disse esqueci o nome do autor, o Melvin Huber falava muito isso. Nós só temos uma vida, logo ela passará. Somente o que foi feito por Jesus permanecerá. Porque Ele é suficiente. É tão maravilhoso isto, né? Então, se eu estou no controle, não vou experimentar o sobrenatural de Deus. Se eu estou no controle, eu não uso a fé, porque a fé é sobrenatural. A fé, essencialmente, é quando você resolve largar o controle. A fé sempre é sobrenatural, irmãos. A fé não é uma força. Eu tenho força, eu tenho fé. Não é um esforço. Não é uma repetição de palavras. Não é que você vai repetir muito a Bíblia que você tem fé. Amém? A fé é do coração, irmão, não é da mente. A fé é um relacionamento com uma pessoa que te ama profundamente. A fé é um relacionamento com alguém que te valoriza. Você não precisa provar nada para Jesus. Se você não está fazendo nada, Jesus continua te amando e te valorizando, amém? Porque às vezes a gente não está fazendo nada. Nunca fazer nada é um problema, porque nós não confiamos no poder dele que opera em nós, beleza? Mas não acha que você está fazendo alguma coisa se dirige célula, ou se você é pastor, ou se você toca. Você está sempre fazendo alguma coisa para Jesus, você está sempre servindo Ele, amém? E amanhã você pode fazer mais coisas. Mas o valor não vem de fazer, o valor vem de quem você é, para Ele. Então a fé vem dessa confiança nesse Pai, né? Que fez tudo por nós. De Jesus que está ao nosso lado, de Espírito Santo que é nosso mestre, né? Gente, não dá para confiar com quem a gente não se relaciona, amém? Se a gente não relaciona com Jesus, não tem palavra, a gente não afia machado, a gente não tem revelação, a gente, como é que vai confiar? Quando os meus filhos eram menores, brincar na piscina, né? Eu perdi uns 2 quilos cada vez. Porque eu colocava eles para fora e eles corriam e pulavam. Eles sempre sabiam que eu ia pegar, certo ou não? Eles confiavam em mim. Cristo é suficiente para determinar o seu valor. Você crê nisso, não? Então vamos ajustar o foco, irmão. Vamos abrir mão da autossuficiência.
Que acha que precisa provar para quê? Para alguém não reconhecer? Alguns vão reconhecer, outros não. Reconheça você. Quando você reconhece o valor que Ele te dá, você reconhece. Às vezes você vai esquecer. Alguns vão criticar você. O que você pode fazer? Aí você se deprecia. Gente, tem um monte de gente que quer nos controlar. Já reparou, não? Sempre dizendo que você não fez o suficiente, você esqueceu, você não lembrou. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, quando você lembra de mim, fico tão feliz. O que ela está dizendo para você? Você quase nunca lembra. É verdade ou não é? É tão ruim isso. Como é que você faz quando uma pessoa reconhece você? Em vez de dizer, você fala assim: devolve o reconhecimento, devolve o elogio. Amém, irmãos? Nós somos livres em Cristo Jesus. Nosso valor vem daquilo que significa para nós. Tudo bem, se alguém falou isso para você, não tem problema. Mas quando alguém reconhecer, validar você, valida de volta. Não tenta dizer que tem sempre que fazer isso. Ninguém consegue ser perfeito, amém? Nós somos criados livres. Vamos amar uns aos outros. O grande benefício de ser cristão é que a gente pode amar sem esperar nada em troca. Esse é o grande benefício. Vamos ficar de pé. A banda aqui pode subir. Jesus, ninguém pode determinar o seu valor. As suas obras não determinam. As pessoas não podem determinar o seu valor. E nem você mesmo pode determinar, sabia? Porque quando você fica se comparando, você quer determinar o seu valor. O seu valor vem de Cristo. A gente consegue crer nisso, não? O que precisa mudar no nosso coração hoje, irmãos? O irmão nosso mandou hoje de manhã uma imagem para mim, dizendo: Deus me deu essa mensagem. Ele mandou uma foto para mim de um guarda-roupa novo, cheio de roupas velhas. Um guarda-roupa novo, numa casa linda. E quando você abre, só tem roupa suja, velha, encardida. Nós estamos vestindo essas roupas, irmãos, do que disseram para nós, do que a circunstância falou para nós. O Senhor está dizendo: joga fora isto. Ele fez você novo. Ele fez tudo novo. Por isso a Bíblia fala: joga as roupas velhas, veste-se do novo. Oh Jesus, hoje nós precisamos permitir isso. Precisamos permitir o Senhor falar conosco.